Hoje nós começamos uma jornada aqui na igreja acerca da oração. Today we start a journey here in the church about prayer. Durante todo o mês de agosto nós vamos estar refletindo nos nossos encontros aqui pela manhã sobre a oração. During the entire month of August, we'll be reflecting in our morning meetings about prayer. Eu tenho certeza que praticamente todas as pessoas aqui concordariam comigo que a oração é algo extremamente importante. I'm certain that everyone here would agree with me that prayer is something extremely important. Mas é interessante que, se eu perguntar quantos aqui estão satisfeitos com a sua vida de oração, talvez muito pouca gente vai levantar a sua mão. But it is interesting that if I ask here how many people are satisfied with their prayer life, few will raise their hands. Existe um gap entre aquilo que nós pensamos sobre a oração e o fato de nós orarmos. There's a gap between what we think about prayer and the fact of us praying. Eu não estou sozinho nessa percepção. I'm not alone in this perception. J.I. Packer escreveu um livro sobre a oração, muito interessante. J.I. Packer wrote a very interesting book about prayer. Aliás, no seu boletim hoje você encontra uma lista de 6 bons livros sobre a oração que você pode ler para se aprofundar ao longo desse mês. In fact, in your bulletin, you'll find a list of 6 very good books about prayer for you to deepen your understanding this month. O bom é que todos esses livros têm uma versão em português também. And the good thing is, all of these books have a version in Portuguese as well. E um desses livros é esse livro de J.I. Packer. And one of the books is this book from J.I. Packer. Logo no início ele fala sobre essa luta que é a prática da oração. Right in the beginning, he talks about the struggle that is the practice of prayer. Veja o que ele diz logo no início do livro. See what he says right in the beginning of the book. Todos nós somos pobres lutadores em nossa experiência de oração. Conquanto orar seja inquestionavelmente natural, necessário e normal para as pessoas cristãs, na prática, isso constantemente prova ser o exato oposto de algo que fazemos sem dificuldade. In fact, we are all poor strugglers in our experience of prayer. The paradox here is that while prayer is unquestionably natural, necessary, and normal for Christian people, it constantly proves in practice to be the very opposite of plain sailing. Acabamos lutando, e não só para encontrar tempo para orar, ou encontrar um lugar para isso. Os pensamentos se distraem, o coração, que ardentemente ansiava por orar, se congela uma vez que começamos, e nós secamos. We end up struggling, and not just over making time for prayer or finding a place for it. Thoughts wander, hearts that ardently long to be praying freeze once we start, and we dry up. Pensávamos que sabíamos o que tínhamos para dizer a Deus, mas a nossa mente perde o foco logo que começamos a fazer o nosso pedido. E a nossa perturbação nos leva a tropeçar, usando palavras que não expressam o que queremos dizer, até que finalmente a nossa perturbação nos reduz ao silêncio. We thought we knew what we had to say to God, but our minds lose focus as soon as we start to say it. Our muddle reduces us to stumbling, using words that do not express our meaning, and finally our muddle descends into silence. E se tentamos usar esse silêncio como um tempo para escutar a Deus, encontramos-nos sonhando dispersivamente. E se, em um momento desses, recitamos orações feitas ou salmos, as nossas palavras soam ocas e irreais. Temos a impressão de que o nosso coração não está em nenhuma das coisas que estamos dizendo. Por que esse desnorteamento que todos nós conhecemos tão bem? If we try to use that silence as a time for listening to God, we find ourselves randomly dreaming. And if we recite set prayers or psalms at such a time, our words feel hollow and unreal. Our heart does not seem to be in any one of the things we are saying. Why these bewilderments, which we all know so well? Eu tenho certeza que essas palavras de J.I. Packer encontram uma equivalência nos nossos corações essa manhã. I'm certain that these words by J.I. Packer find an equivalence or correspondence in our hearts this morning. Ele está sendo bem sincero no que ele está falando. He's being sincere in what he's saying. Aqui nós não temos o ideal, nós temos o real. Here we don't have the ideal, we have the real. Orar é difícil.
to pray is difficult. Philip Yancey escreveu também um livro sobre a oração. Philip Yancey also wrote a book about prayer. E nesse livro ele faz uma pergunta perturbadora. In this book, he asks a disturbing question. Veja a pergunta que ele faz. Look at the question he asks. Por que a oração atinge patamares tão elevados quando se pergunta sobre a sua importância teórica e tão baixos quando o assunto é satisfação real? O que explica a disparidade entre Lutero e Simeão, que passavam horas de joelhos, e o cristão hoje, que se agita na cadeira após 10 minutos de oração? Why does prayer rank so high on surveys of theoretical importance and so low on surveys of actual satisfaction? What accounts for the disparity between Luther and Simeon on their knees for several hours and the modern prayer fidgeting in a chair after 10 minutes? Em todos os lugares encontrei o abismo entre a oração na teoria e a oração na prática. A oração na teoria é um ato humano essencial, um ponto de contato de valor inestimável com o Deus do universo. Na prática, a oração é muitas vezes confusa e repleta de frustração. Everywhere I encounter the gap between prayer in theory and prayer in practice. In theory, prayer is the essential human act, a priceless point of contact with the God of the universe. In practice, prayer is often confusing and fraught with frustration. E ele termina com a razão pela qual ele decidiu escrever esse livro. Meu editor fez uma pesquisa na internet e dos 678 que responderam, apenas 23 estavam satisfeitos com o tempo que passavam em oração. Foi exatamente essa discrepância que me levou a escrever esse livro. And he finishes with the reason for which he wrote this book. My publisher conducted a website poll, and of the 678 respondents, only 23 felt satisfied with the time they were spending in prayer. That very discrepancy made me want to write this book. Todos nós sabemos que precisamos orar, We all know we need to pray, mas poucos de nós colocam isso realmente como uma prioridade na nossa agenda. but few of us, in reality, put this as a priority in our schedule. A minha convicção é de que muito mais do que informação sobre a oração, a gente precisa mesmo de inspiração para orar. My conclusion is that much more than information about prayer, we need inspiration in order to pray. Eu acredito que todos vocês sabem muitas coisas sobre a oração e sabem que devem orar. I believe all of you know many things about prayer and you know you must pray. Mas nós precisamos algo mais do que informação. But we need something more than information. A gente precisa ser compelido a orar. We need to be compelled to pray. E é exatamente essa minha oração ao longo dessa série. And it's exactly this is exactly my prayer along this series. E o que nós queremos aqui é encontrar na Bíblia alguns exemplos que possam nos inspirar na oração. And we want here to find in the Bible some examples that might inspire us to pray. O primeiro desses exemplos é Moisés. The first of these examples is Moses. Moisés é alguém que nos inspira a orar. Moses is someone that inspires us to pray. Eu quero começar essa manhã falando sobre a oração de Moisés. I want to start this morning talking about the prayer of Moses. Eu vou conversar um pouquinho sobre os fatos que acontecem em Êxodo capítulo 32 e 33. I'll talk a little bit about the facts that happen in Exodus 32 and 33. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta logo no início de Êxodo capítulo 32. If you can, please leave your Bible open right in the beginning of Exodus chapter 32. Eu não vou ler todos os 2 capítulos porque a gente não tem tempo aqui agora. I won't read the entirety of both chapters because we don't have time now. Depois você pode ler e meditar na sua casa. Later you can read and meditate at home. Mas eu quero destacar desse texto algumas partes que falam especificamente sobre a oração de Moisés. But I want to highlight from this text some specific parts that talked about Moses' prayer. É nesses 2 capítulos, nessa parte da Bíblia, a gente tem uma das afirmações mais impressionantes sobre a oração em toda a Bíblia. In these 2 chapters in the Bible, we have one of the most impressive quotes about prayer. Se você olhar no capítulo 33, no versículo 11, você vai ver que o Senhor
costumava falar com Moisés face a face, If you look at chapter 33, you will notice that God used to speak to Moses face to face, como um homem fala com seu amigo. like a man speaks to his friend. Essa é uma declaração espetacular. This is a spectacular saying. Nós temos o Criador dos céus e da terra, We have the creator of heaven and earth que escolhe um homem para falar face a face. that chooses a man to speak face to face. Normalmente nós entendemos que a oração é quando nós falamos com Deus. Normally, we understand that prayer is when we speak to God. Mas o texto aqui diz que é o Senhor que costumava falar com Moisés. But the text here says that it was the Lord that used to speak to Moses. Porque a oração não é apenas uma via de mão única. Because prayer is not a one-way road. A oração é um lugar, é um encontro em que eu falo e Deus ouve, e Deus fala e eu ouço. Prayer is a meeting in which I speak and God listens, and then God speaks and I listen. É uma estrada de mão dupla. It's a two-way road. E é muito importante, então, que você entenda aqui o que está acontecendo nessa passagem para esse texto colocar essa declaração. So it's very important for you to understand what is happening in this passage for the text to actually put this saying in it. Logo depois que o povo de Israel sai do Egito, Right after the people of Israel leave Egypt, eles passam pelo Mar Vermelho, they cross the Red Sea, aquele grande milagre que nós lemos na Bíblia do Mar Vermelho se abrir. that great miracle that we read in the Bible about the Red Sea opening. Deus vai providenciar o maná, que é aquele pão que cai do céu. God provides manna, that's the bread that falls from heaven. Deus vai providenciar água para o povo no deserto. God provides water for the people in the desert. E Deus então chama Moisés ao monte para dar a Moisés as leis que ele deveria dar ao povo. And God calls Moses to the mountain to give the people the law that he was supposed to pass on. E Moisés está ali naquele monte durante 40 dias. And Moses is up in the mountain for 40 days. E aquele povo, no meio desse período, começa a procurar Arão, que era o irmão de Moisés. And the people in this period of time start to seek out Aaron, Moses' brother. E eles falam, olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. And they say, we don't know what happened to Moses. Ele pode ter morrido lá. He might be even dead. E a gente não sabe se ele vai voltar. And we don't know if he's going to come back. A gente não dá para ficar aqui esperando a vida toda. We can't just wait here all our lives. Vamos então resolver a nossa vida. Let's then solve our lives. E eles pedem a Arão que faça um ídolo. And they ask Aaron to build an idol. E Moisés então pede joias, ouro e prata das mulheres e dos homens e de todos, e ele faz um bezerro de ouro. And Aaron then asks the people to donate jewels and gold and silver, and he then makes this golden calf. E eles então, pouco tempo depois de verem o Mar Vermelho se abrir, eles se voltam contra o Senhor. And so the people, soon after they see the Red Sea parting, they turn against God. Eles procuram os deuses do Egito. They seek out the gods of Egypt. E o texto diz então no capítulo 32 que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. And the text says in chapter 32 that the wrath of God rose up against the people. No capítulo 32, no versículo 7 ao versículo 10, a gente lê uma descrição, uma síntese do que estava para acontecer. On chapter 32, verses 7 to 10, we read a description, a synthesis of what was about to happen. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. And the Lord said to Moses, go down, for your people, whom you brought out of the land of Egypt, have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way that I commanded them. They have made for themselves a golden calf, and have worshipped it and sacrificed to it, and said, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now, therefore, let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation out of you. O
que nós vamos ver a seguir é a resposta de Moisés. What we'll see following this is Moses' response. Por 3 vezes, Moisés vai interceder a Deus pelo seu povo. 3 times Moses intercedes to God on behalf of his people. E eu gostaria de rapidamente ver com vocês algumas lições que nós podemos aprender dessa intercessão de Moisés. And I'd like to see with you 3 lessons that we can learn from Moses' intercession. Nós temos aqui 3 poderosas verdades sobre a oração a partir da intercessão de Moisés. We have here 3 powerful truths about prayer, starting from Moses' intercession. Mais do que isso, nós aprendemos que muitas coisas que nós costumávamos pensar sobre a oração estão equivocadas quando nós olhamos para esse texto. More than that, we learned that many things that we thought about prayer are actually incorrect based on this text. Então eu gostaria de caminhar com vocês ao longo de alguns versículos que falam da intercessão de Moisés. So I'd like to walk with you through a few verses that talk about Moses' intercession. Primeira intercessão está nos versículos 11 a 13. The first intercession is verses 11 to 13. 3 versículos. 3 verses. E em cada um desses 3 versículos, Moisés vai dizer algo extremamente importante. In each one of those 3 verses, Moses says something extremely important. Veja o que ele diz no versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? See what verse 11 starts by saying. But Moses implored of the Lord his God and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Preste atenção que no versículo 7, Deus está dizendo para Moisés: o seu povo que você tirou do Egito. Pay attention, because verse 10, God says to Moses, or verse 7, God says to Moses, your people that you brought out of Egypt. Quando Moisés vai fazer a sua oração, vai falar com Deus. When Moses prays and speaks to God, é absurdo o que eu vou dizer. It's absurd what I'm going to say. Mas Moisés vai corrigir Deus. But Moses corrects God. Isso pode parecer insano. This may sound insane. Mas o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: Deus, o povo não é meu, é o seu povo. But what Moses is saying here is, the people aren't mine, they're your people. Senhor, não foi eu que trouxe o povo para cá, foi o Senhor que trouxe. Lord, it wasn't I who brought the people here. Esse povo não é meu. These are not my people. Eu não tenho o poder para fazer o que o Senhor fez para trazer esse povo até aqui. I don't have the power to do what you've done to bring the people here. Quando eu tinha 40 anos, eu quis fazer isso. When I was 40 years old, I wanted to do it. Eu era poderoso na terra do Egito. I was powerful in the land of Egypt. Eu morava dentro do palácio, eu era filho da princesa do Egito. I lived inside the palace. I was the son of the princess of Egypt. Eu tinha influência. I had influence. E eu tentei tirar o povo do Egito. And I tried removing the people from Egypt. Mas o resultado foi catastrófico. But the result was catastrophic. E o senhor sabe que eu precisei fugir do Egito. And you know I had to flee Egypt. E eu passei 40 anos no deserto. And I spent 40 years in the desert. E quando eu já tinha 80 anos de idade, And when I was already 80 years old, a minha vida já estava no fim. my life was at its end. Eu não tinha mais influência, nem força, nem poder algum. I had no more influence, strength, or any power. O Senhor me tirou do meu lugar e falou: eu quero que você volte ao Egito. You took me out of my place and said, I want you to return to Egypt. Eu não queria ir, o senhor lembra disso? I didn't want to go. You remember that. Eu disse que eu não queria ir. I said I didn't want to go. Eu conheci esse povo, I knew these people. mas eu só fui porque o Senhor falou que eu tinha que But I ir. only went because you said I should go. Foi o Senhor que trouxe o povo até aqui. It was you who brought the people here. Você está percebendo o que nós estamos tendo aqui nessa oração? Do you notice what we have in this prayer? Moisés está reconhecendo as obras de Deus Moses is recognizing the works of God e a sua própria fraqueza. and his own weakness. Ele fala do grande poder e da mão poderosa de He Deus. talks about the great power and the mighty hand of God. Quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, When we bend our knees to speak to God, nós não fazemos isso para dizer como nós somos bons, we don't do this to say how great we are, mas nós fazemos isso para dizer: Senhor, essa causa é sua. but we do this to say, God, this is your cause. E veja o que ele continua a dizer. And see what he continues by saying. No versículo 12 ele fala: por que diriam os egípcios,
Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. And see what he continues to say, verse 12. Why should the Egyptians say, with evil intent did he bring them out, to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your burning anger and relent from this disaster against your people. No versículo 11, Moisés fala sobre as obras de Deus. In verse 11, Moses talks about the works of God. No versículo 12, Moisés vai falar sobre o nome de Deus. In verse 12, he talks about the name of God. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, o que os egípcios vão falar do Senhor? He says, Lord, what will the Egyptians say about you? Esse povo é desobediente mesmo, eu sei disso e eu concordo com o Senhor. These are disobedient people. I know this. I agree with you. Mas uma vez que o Senhor trouxe esse povo do Egito, But once you brought them out of Egypt, uma vez que o Senhor derrotou todos os deuses do Egito, once that you defeated all the gods of Egypt, como é que essa notícia vai chegar lá no Egito? how will these news arrive in Egypt? Esse Deus é um Deus mau. This is an evil God. Tirou o povo dele apenas para matá-los no deserto. Took his people out just to kill them in the desert. Veja que na oração, Moisés está clamando pela santidade do nome de Deus. See that in prayer, Moses claims or cries out for the holiness of the name of God. E não apenas isso, veja o que ele diz no versículo 13. Not only that, see what he says in verse 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your offspring as the stars of heaven, and all of this land that I have promised I will give to your offspring, and they shall inherit it forever. Mais do que falar sobre as obras e o nome de Deus, Moisés está aqui lembrando as promessas de Deus. More than speaking about the works in the name of God, Moses here is remembering the promises of God. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor chamou Abraão um dia, e o Senhor prometeu que ia dar a ele uma descendência e uma terra. He's saying, Lord, you called Abraham one day, and you promised him you would give him a land as an inheritance. A tua palavra não pode ser voltada atrás. Your word cannot go back. O Senhor é verdadeiro no que o Senhor diz. You are truthful in what you say. O Senhor prometeu isso. You promised this. Você é capaz de perceber qual é o tema que une essa primeira intercessão de Moisés? Can you perceive or notice the theme that unites this first intercession of Moses? Moisés está intercedendo pelo povo, Moses is interceding for the people, mas a razão pela qual Moisés está fazendo isso é Deus. but the reason for which Moses is doing this is God. Mais preocupado, mais do que simplesmente preocupado com o povo, Moisés está preocupado com o nome de Deus. More than simply concerned for the people, Moses is concerned about the name of God. Ele está falando das obras de Deus, He's speaking about the works of God, do nome de Deus the name of God, e das promessas de and the Deus. promises of God. E você lembra como é que Jesus nos ensinou a orar? And do you remember how Jesus taught us to pray? Santificado seja o teu nome, Hallowed be your name. venha a nós o teu reino, May your kingdom come. e seja feita a tua And vontade. may your will be done. Muitas vezes nós nos esquecemos na oração de que, essencialmente, a oração não é simplesmente trazer Deus para fazer a minha vontade. Many times we forget that prayer isn't simply to bring God to do my will. A primeira verdade que eu aprendo aqui nessa passagem sobre a oração The first truth that I learn in this passage about prayer é que, muito mais do que convencer Deus a entrar no meu mundo, a oração me conecta e conecta o meu mundo com o mundo de Deus. is that much more than convincing God to enter my world, prayer connects me and my world to God's world. Eu não sou contra você orar pedindo a Deus que apareça uma vaga para você estacionar quando você for para o centro. I'm not against you praying to God, asking Him to open up a parking opening for you when you go downtown.
Mas se toda oração que você faz é para pedir coisas como essa, então existe um problema na sua vida de oração. But if every time you pray it's to ask for something like that, there's a problem with your prayer life. Você lembra o que Tiago escreveu na sua carta? You remember what James wrote in his letter? Vocês pedem e não recebem, porque pedem errado, para gastar nos seus próprios desejos egoístas. You ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your own passions. Muitas vezes a gente ora e a gente só consegue olhar para nós mesmos. Many times we pray and we can only look to ourselves. Moisés estava intercedendo pelo povo, mas ele estava preocupado com o nome de Deus. Moses was interceding for the people, but he was concerned about God's name. Nós precisamos começar a orar pedindo a Deus pela sua causa. We need to start to pray, asking God about His cause. Precisamos começar a orar pensando no reino de Deus. We need to start to pray thinking about God's kingdom. Precisamos começar a orar pedindo a Deus que avance a obra dele aqui na terra. We need to start to pray, asking God for His work to advance on the earth. Não para que a nossa vontade seja feita no céu, Not so that our will may be done in heaven, mas que a vontade dele seja feita aqui na terra. but that His will may be done on earth. A oração não é tanto mover a mão de Deus. Prayer is not to move God's hand. A oração é para que nós tenhamos a sensibilidade de ver o que Deus está fazendo nesse mundo e participar disso. Prayer is so we have the sensitivity to see what God is doing in the world and we can participate in it. Se eu estou passando uma dificuldade no meu trabalho, o que isso tem a ver com Deus? If I'm going through difficulties in my work, what does that have to do with God? De que maneira Deus vai ser honrado nessa situação? How will God be honored in this situation? Como, por exemplo, fechar um negócio na minha empresa poderia significar honrar o nome de Deus? How does closing a deal in my business mean that God's name will be honored? Como a minha doença pode, de alguma forma, contribuir para a honra e a glória de Deus? How can my sickness somehow contribute to God's honor and glory? A primeira intercessão de Moisés nos faz olhar para cima. The first intercession of Moses makes us look up. E veja o que Deus respondeu nessa primeira intercessão. And see what God responded to in this first intercession. Versículo 14 diz: E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing to His people. Nós temos um problema aqui, Jason. We have a problem here, Clinton. Mais de 40 vezes na Bíblia nós lemos essa expressão que o Senhor se arrependeu. More than 40 times in the Bible we read this expression that God relented or God repented. Eu que venho de uma tradição calvinista gostaria muito de apagar esse texto. I that come from a Calvinist tradition would like to erase this text, Mas ele está lá. but it's there. Eu não quero aqui entrar nos detalhes dessa resposta. I don't want here to enter the details of this response. Eu quero apenas dizer a você que, de alguma forma, a oração de Moisés contribuiu para que a vontade de Deus ali fosse feita. I just want to say that the prayer of Moses somehow contributed so that God's will would be done. As coisas mudaram. Things changed. Deus então desiste de destruir o povo. God then gives up on destroying the people, E aí então vem a segunda intercessão de Moisés. and then comes the second intercession of Moses. Veja o que a gente lê no versículo 30. See what we read on verse 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. The next day Moses said to the people, You have sinned a great sin, and now I will go up to the Lord, perhaps I can make atonement for your sin. So Moses returned to the Lord and said, Alas, this people have sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Será que algum de nós teria coragem de fazer essa oração? Would any of us have the courage to pray something like this?
Eu me lembro que uma vez eu ouvi de um amigo que era missionário na Amazônia. I remember I heard once from a friend who was a missionary in the Amazon. E logo que ele chegou lá, ele contraiu a febre amarela. And as soon as he got there, he contracted the yellow fever, Uma febre altíssima. a very high fever. E ele estava lá na sua casa, queimando de febre. And he was at home burning in fever. E chegou um ribeirinho, que era uma pessoa daquela região. And a villager arrived to his home. E ele chegou e se ajoelhou ao lado da cama desse meu amigo. And he came and knelt by the bedside of my friend. E ele disse: Senhor, And he said, Lord, se o Senhor é um Deus de verdade, por favor, passa essa febre amarela para mim. if you're a true God, please pass this fever on to me. Porque eu sou dessa região, eu estou acostumado com isso. Because I'm from this region, I'm used to this. Eu posso aguentar essa febre. I can take it. Mas ele acabou de chegar, ele ainda não conhece, ele vai morrer. But he just arrived and he hasn't experienced this, he will die. Você já imaginou essa oração? Have you ever imagined a prayer like this? Você chegar para alguém que está no hospital: You arrive into someone who's at the hospital. Senhor, passa esse câncer para mim, Lord, please pass this cancer on to me, mas salva a vida dele. but save his life. Eu não sei o que aconteceu, mas ele me contou essa história, então ele ficou bom. I don't know what happened, but he told me the story, so he obviously got well. Através da oração, Moisés decide estar pessoalmente envolvido com um problema que não era dele próprio. Through prayer, Moses decides to get personally involved with a problem that is not his own. Muitas vezes a gente diz o seguinte: eu não posso fazer nada por você. Many times we say, I can't do anything for you. O que eu posso fazer é orar. All I can do is pray. Então eu vou orar por você. So I'll pray for you. Muitas vezes a gente fala que vai orar como uma desculpa para a falta de ação e de empatia que a gente tem. Sometimes we just say we're going to pray as an excuse for inaction and lack of empathy that we have. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. The Bible says that Jesus intercedes for us. Mas mais do que isso, Jesus morreu por nós. More than that, he died for us. E quando nós oramos por alguém, nós estamos lutando, e é por isso que a oração cansa tanto. And when we're praying for someone, we are struggling or fighting for someone. And that's why prayer is so tiring. Porque a gente está se metendo numa briga que não era nossa inicialmente. Because we're getting involved in a fight that wasn't ours initially. Mas por empatia, a gente resolve que vai se envolver com isso. But because of empathy, we decide to get involved in this. A segunda verdade que a gente aprende aqui com a segunda intercessão de Moisés: The second truth we learn from Moses' second intercession, muito mais do que simplesmente interceder por outros, a oração requer envolvimento e compromisso com os outros. much more than simply interceding for others, prayer requires involvement and commitment to others. Moisés foi capaz de dizer: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então me tira dessa, arrisca o meu nome. Moses was able to say, Lord, either you forgive these people or remove me from this, cross my name out from the book of life. A pergunta aqui é: até que ponto nós estamos realmente comprometidos com aquilo que nós estamos orando? The question is, to what point are we truly committed to the cause for which we're praying? Talvez você esteja orando por alguém e Deus vai dizer que você é a resposta a essa oração. Maybe you're praying for someone and you're the answer to this prayer. Talvez o cuidado que Deus quer dar a alguém vai ser por meio de você. Maybe the care that God wants to give someone will be through you. E você vai ser não apenas aquele que ora, mas aquele que é a resposta de oração para as pessoas. And maybe you'll not only be the one who prays, but the one who is the answer to prayer. Oração sem envolvimento e sem compromisso é apenas um discurso vazio. Prayer without involvement and commitment is an empty discourse. É apenas pensamento positivo. It's simply positive thinking. Vamos fazer uma corrente pelo WhatsApp. Oh, let's make a prayer chain through WhatsApp. Repasse esse pedido de oração para 10 pessoas e aí ele vai ter mais chance de ser curado. Pass this request on to 10 other people and then he'll have a higher chance of being cured. Oração não é corrente. Prayer is not a chain. Oração não é simplesmente pensamento positivo. Prayer is not simply positive thinking. Oração é uma maneira pela qual você se envolve profundamente com a causa que você está orando. Prayer is the way through which you get deeply involved with the cause for which you're praying. É isso que nós aprendemos com Moisés. This is what we learn with Moses. Ele orou pelo povo, mas ele estava comprometido com aquele povo. He prayed for the people, but he was committed to that people. Qual foi a segunda resposta de Deus? What was God's second answer? Versículo 1 do capítulo 33. First verse of chapter 33.
Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mandarei à sua frente um anjo, mas eu não irei com vocês, pois são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. The Lord said to Moses, "Depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob. I will send an angel before you, but I will not go up among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." Veja a sequência. Observe the sequence. Deus diz: eu vou destruir esse povo. God says, "I will destroy these people." Moisés então intercede com base na honra do nome de Deus e diz: Senhor, por favor, não faça isso. Moses then intercedes based on the honor of the name of God and says, "God, please don't do that." Deus então fala: tudo bem, eu não vou destruir mais o povo. God says then, "Okay, I won't destroy the people." Mas ele poderia simplesmente deixar aquele povo para morrer ali no deserto. But he could simply leave the people to die in the desert. E aí então vem a segunda intercessão de Moisés. And then comes the second intercession of Moses. Ele fala: perdoa esse povo, ou então me tira dessa, Senhor. He says, "Forgive these people or remove me from this, Lord." E aí vem a segunda resposta do Senhor. And then comes the second answer of the Lord. Ele fala: ok, eu não só não vou destruir, como eu vou providenciar para vocês chegarem à terra prometida. He says, "Okay, I'll not only not destroy, but I'll also provide for you to reach the promised land. E eu vou mandar um anjo, inclusive, aqui especial, para supervisionar isso aí. And I will send an angel, in fact, with a special mission to supervise all of this." Esse anjo vai seguir à frente de vocês, vai eliminar os inimigos. This angel will move ahead of you and will eliminate your enemies. E já que eu prometi a Abraão que eu ia dar a ele uma terra, eu vou cumprir a minha promessa. And since I promised to Abraham I would give him a land, I will fulfill my promise. Vocês vão chegar lá. You will get there. Mas eu estou fora dessa, Moisés. But I'm out of this, Moses, Porque esse povo é desobediente, because these are a disobedient people. é idólatra. They're idolatrous. E se eu for no meio de vocês, eu vou acabar destruindo And vocês. if I go among you, I will end up destroying you. Então, porque eu amo vocês, eu vou me afastar e vocês vão sozinhos. And because I Com love meu anjo. you, I will move away and you go just with the angel. Essa parece ser a resposta dos sonhos para a religião moderna. This seems to be the dream response for modern religion. O poder de Deus sem a presença de Deus. The power of God without the presence of God. É a oração do filho pródigo. This is the prodigal son's prayer. Pai, dá-me o que é meu. Father, give me what is mine. Eu quero o seu dinheiro. I want your money. Eu quero a minha herança. I want my inheritance. Mas eu quero o Senhor longe de mim. But I want you away from you. Essa oração que muitas vezes a gente faz This is the prayer that many times we pray na hora do aperto. when things get tight. A gente quer a cura, a gente quer o trabalho, a gente quer o nosso PR, We want the cure, we want a job, we want the permanent resident card, mas Deus não. but not God. Veja a resposta de Moisés. See what Moses answers? Versículo 15, Moisés dirá: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Verse 33 says, "And he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight and your people, I and your people? Is it not in your going with us, so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth?" Você pode ver o coração de Moisés aqui. You can see Moses' heart here. A coisa mais importante para Moisés não era chegar na terra prometida. The most important thing for Moses wasn't to arrive in the promised land. A coisa mais importante para Moisés era o Senhor. The most important thing for Moses was God. Através da oração, Moisés reconhece que a presença de Deus e a comunhão com Deus são muito mais importantes do que o poder de Deus e as bênçãos que vêm de Deus. Through prayer, Moses recognizes that the presence of God and the communion with God are much more important than the power of God and the blessings from God. Deixa eu dizer uma coisa com muita sinceridade a você. Let me say something very sincerely to you. Oração não é magia. Prayer isn't magic.
A oração não é, como muita gente pensa, um meio de mover o braço de Deus. Prayer isn't, as many people think, a way to move God's arm. A principal coisa que a oração pode fazer não é dar o que você pede. The main thing that prayer can do is not to give you what you want. A principal coisa da oração é que você pode, enquanto você pede, ter comunhão com Deus. The main thing about prayer is that while you ask for something, you can have fellowship with God. Oração é relacionamento. Prayer is relationship. Mais do que simplesmente pedir que Ele nos leve à terra prometida, nós devemos estar com Ele em oração. More than simply ask that He takes us to the promised land, we must be with Him in prayer. A terceira verdade que a gente aprende aqui é que, muito mais do que útil, a oração é essencialmente relacional. The third truth that we learn here then is that much more than useful, prayer is essentially relational. A coisa mais importante não é a resposta final. The most important thing is not the final answer. A coisa mais importante é a experiência de estar orando com The Deus. most important thing is the experience of being praying with God. Como nós lemos no início, como quem fala a um amigo. As we read in the beginning, as someone speaks to a friend. Você sabe qual foi a resposta de Deus? You know what was God's answer? Versículos 14 e depois o 17. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei. Não vou mandar o anjo, é eu mesmo vou acompanhar vocês e lhe darei descanso. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Verse 14 and then verse 17. And he said, my presence will go with you, not the angel, but my presence, and I will give you rest. And the Lord said to Moses, this very thing that you have spoken I will do, for you have found favor in my sight, and I know you by name. Eu o conheço pelo nome. I know you by name. Essa é a principal resposta a qualquer oração. This is the main answer to any prayer. É a maior necessidade que você tem e que eu tenho. This is the greatest need that you have and that I have. Ouvir o Criador de todas as coisas chegar para você e dizer: eu conheço você pelo nome. To hear the Creator of all things, to say to you, I know you by name. Eu sei o que se passa dentro do seu coração. I know what goes on inside your heart. Eu amo você profundamente. I love you deeply. Você quer mais do que isso? Do you want anything else beyond that? Oração é relacionamento. Prayer is relationship. Nós não temos mais tempo. We don't have any more time. Qual é a conclusão que nós chegamos com essa rápida reflexão sobre a intercessão de Moisés? What is the conclusion then that we reach with this intercession of Moses? 3 verdades que devem nos inspirar a orar 3 truths that must inspire us to pray e orientar a nossa vida de oração. and orient our prayer life. Primeira delas, muito mais do que convencer Deus a entrar no meu mundo, a oração me conecta e conecta o meu mundo com o mundo de Deus. The first of them is, much more than convincing God to enter my world, prayer connects me and my world to God's world. Comece a orar pensando na causa de Deus. Start to pray thinking about God's cause. Comece a orar clamando pelo que é de Deus. Start to pray crying out for what is God's. Erga os seus olhos além do seu próprio umbigo Lift your eyes beyond your own belly button e comece a ver que a vontade de Deus precisa ser feita na terra. and start to see that God's will must be done on earth. Nós podemos orar pelas nossas necessidades, sem dúvida. We can pray for our needs, no doubt. Nós vamos falar mais sobre isso. We'll speak more about this. Mas vamos começar a aprender a trazer Deus, a perspectiva da causa de Deus para as nossas necessidades. But let's start to learn to bring God's perspective to our needs. Segundo lugar, muito mais do que simplesmente interceder por outros, a oração requer envolvimento e compromisso com outros. In the second place, much more than simply interceding for others, prayer requires involvement and commitment to others. Antes de orar, cuidado, Before you pray, be careful, porque você pode ser a resposta à oração que você está fazendo. because you might be the answer to the prayer you're praying. Se você não quer envolvimento,
if you don't want se involvement, você não quer compromisso, if you don't want commitment, se você não quer se meter numa briga que não é sua, if you don't want to get involved in a fight that isn't yours, não comece a orar. don't start to pray. A oração envolve compromisso. Prayer involves commitment. Jesus orou por nós ao ponto de entregar a própria vida por nós. Jesus prayed for us to the point of surrendering his life for us. Terceiro lugar, muito mais do que algo útil, a oração é essencialmente relacional. The third place, much more than something useful, prayer is essentially relational. A grande questão não é o que você vai conseguir de Deus com a sua oração. The great issue at stake is not what you will obtain from God in prayer. A grande questão é o tempo que você vai passar com Deus em oração. The great issue at stake is how much time you will spend with God in prayer. Alguém já disse que a oração é como duas pessoas apaixonadas. Someone has said that prayer is like two people in love. Quando você não gosta de uma pessoa, tem muito falatório, a gente fala o tempo inteiro, mas a gente não cria conexão, a gente não se comunica. When we don't like someone, we can speak all the time, but we don't really communicate or create connection. Mas quando a gente ama uma pessoa e está apaixonado por essa pessoa, muitas vezes a gente passa uma hora, sem falar nada para o outro, e os dois estão se entendendo muito bem. But when we are in love with someone, sometimes we can spend an hour together without saying anything. But both people are deeply understanding each other. Porque quando a gente ama, a gente quer estar junto. Because when we pray, when we love, we want to spend time together. É por isso que Jesus passava tantas horas em oração com o seu Pai. That's why Jesus spent so many hours in prayer with his Father. Nós não temos mais tempo, eu gostaria de terminar fazendo uma oração. We don't have any more time. I'd like to finish by praying. Eu quero encorajar e desafiar a igreja a orar mais. I want to encourage and challenge the church to pray more. Nós estamos começando hoje uma ideia aqui chamada parceiros de oração. We're starting today an idea here called prayer partners. Está aí no seu boletim. It's in your bulletin. A gente quer formar grupos de oração. We want to form prayer groups. Você vai encontrar alguém com quem você gostaria de orar. You'll find someone with whom you'd like to pray. E você vai assumir um compromisso de, pelo menos uma vez por semana, se encontrar com essa pessoa para orar com ela. And you will take on the commitment of at least once a week, meet with this person to pray. Vocês vão orar, sim, pelas suas próprias necessidades e famílias, You will pray, yes, for your own needs and families, mas vocês vão orar também pelo reino de Deus, but you will also pray for the kingdom of God, por crescimento espiritual, for spiritual growth, por um avivamento na igreja, for a revival in the church, por conversões, for conversions, por crescimento na nossa fé. for growth in our faith. Causas de Deus. God's causes. Talvez você vai se encontrar na casa dessa pessoa, Maybe you'll do seu meet parceiro. at your partner's home. Talvez você vai combinar um horário para vir aqui na igreja e estar os 2 ou 3 ou 4 orando juntos. Maybe you'll find a time for the 2 or 3 or 4 of you to be together at church praying. Talvez você vai orar pelo telefone. Maybe you'll pray over the phone. Talvez você vai mandar uma oração em áudio pelo WhatsApp. Maybe you'll send a prayer in audio format through WhatsApp. Mas nós queremos ver a igreja orando. But we want to see the church praying. E se você puder, por favor, diga ou deixe lá no office dizendo assim, olha, eu vou orar com o fulano de tal. And if you can, please leave a note at the office saying, I'll be praying with this person. Porque a gente não quer que ninguém deixe de orar ou ter um parceiro de oração porque não achou. Because we don't want anyone not to have a prayer partner because he or she couldn't find one. Se você não achar, venha falar conosco. A gente vai achar um parceiro de oração para If você. you can't find a partner, come talk to us. We'll find a partner for you. Esse é um desafio, principalmente para esse mês de agosto. This is a challenge, especially for this month of August. O kickoff vem aí. The kickoff is coming. O ano vai começar. The year will start. Mas a oração é a maneira como nós vamos nos preparar para isso. But prayer is the way through which we'll prepare for it. Vamos fazer uma oração para terminar? Let's pray to finish. Pai querido, nós nos rendemos agora diante do Senhor em oração. Dear Father, we surrender to you now through prayer. Quando nós olhamos para a história de Moisés, Pai, nós nos sentimos envergonhados da nossa vida de oração. When we look at Moses' story, we feel ashamed or embarrassed for our prayer life. Tu sabes, ó Deus, que eu falo aqui não apenas para a igreja, mas para mim mesmo. You know, Lord, that I speak here not only to the church, but to myself as well. Eu quero orar mais. I want to pray more. Eu te peço que o Senhor aqueça o meu coração na direção da oração. I pray that you warm up my heart in the direction of prayer.
assim como cada coração aqui nessa manhã. just as every heart here this morning. Se alguma coisa tiver que acontecer nessa igreja, Pai, será por meio da oração. If anything has to happen in this church, it'll be through prayer. E a oração é a coisa que precisa acontecer. And prayer is what needs to happen, É ter tempo com o Senhor. is to have time with you. Nós queremos e precisamos orar mais, Senhor. We want and we need to pray more, Lord. Que a história de Moisés nos acompanhe ao longo dessa semana. May the story of Moses follow us along through the week. E aquilo que aprendemos aqui hoje nos acompanhe, nos incomode ao longo da semana e nos conduza à oração. And that which we learned here may follow us and lead us to prayer. E é assim que nós oramos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. And this is what we pray for the love and in the name of your Son Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, And may the wonderful grace of our Lord and Savior Jesus Christ, que o amor infinito e gracioso de Deus, o nosso Pai, and the infinite and graceful love of God our Father, e que a comunhão, o poder, a alegria, a intercessão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. and the Amen. fellowship, the love, the joy of the Holy Spirit, and the intercession of the Holy Spirit be over each one of us today and forever. Amen.